Gente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, tá? Essa é uma live especial. Como eliminar rápido a dor do paciente de ATM pode tornar seu consultório lucrativo. E antes de mais nada, o que é que você precisa saber? O que é ter um consultório lucrativo, né? Quando a gente tem um consultório, a gente tem algumas etapas. Primeiro, a gente luta para abrir o consultório. Depois que a gente abre o consultório, a gente luta para encontrar os nossos pacientes. E a partir disso, de encontrar os pacientes, a gente corre atrás de ter uma agenda lotada, de ter horários cheios, horários repletos. E a partir daí, quando chega um horário repleto, você começa a atender no horário do almoço, você começa a atender depois do expediente, e aí termina que quem chega no nível de agenda muito cheia fica atendendo 10, 11, 12 horas por dia. Quem aí atende mais de 8 pacientes por dia? Quem aí atende mais de 8 pacientes por dia? Quem atende mais de 6 pacientes por dia? Quando você se depara com essa necessidade de atender mais de 6 pacientes por dia, mais de 8 pacientes por dia, você claramente não oferece o mesmo serviço do primeiro ao último. Tornar o seu consultório lucrativo é acabar com a necessidade de você trabalhar 8 a 10 horas por dia ou mais, mas em contrapartida oferecer um serviço ainda melhor. Ao contrário do que muitos pensam, ter um consultório lucrativo não é para você ganhar dinheiro, é para você oferecer o melhor serviço. Pega logo essa sacada aí. Quem está atento a essa sacada? Quem pegou essa sacada aí? Essa é a primeira sacada que eu quero quebrar com vocês. Ter um consultório lucrativo não é apenas para você ganhar dinheiro, é para você se tornar ainda melhor. Caraca, é para você se tornar ainda melhor e tornar o consultório ainda mais lucrativo. Randy, não estou entendendo. Seja mais claro. Eu vou ser mais claro. Eu tenho aqui, ó, o Márcio colocou, o Wilson colocou, atendi 10 hoje. Caraca, Wilson, com toda sinceridade, o teu 10º atendimento é igual ao teu 2º atendimento do dia? A mesma qualidade? Não. Você não está tão focado, você não está tão dedicado, o raciocínio clínico não está o mesmo. Ter o consultório lucrativo vai fazer você manter o nível de qualidade, de raciocínio clínico, de abordagem, de construção clínica. E a partir daí, você, com essa pegada, com esse raciocínio clínico, você atender menos pacientes, cobrando mais. Por quê? Porque você vai dar mais atenção, porque você vai dar resultado, porque você vai crescer ainda mais a qualidade. E quanto mais você cresce a qualidade, mais você pode cobrar, mais resultados você consegue alcançar. Essa é a sacada de um expert em ATM. Essa é uma sacada daquele profissional que, de fato, entende a qualidade dele, que sabe eliminar a dor do paciente já no primeiro atendimento e percebe que ele pode cobrar 2 vezes mais, 50% mais, reduzir a quantidade de atendimentos para fazer com que o trabalho dele seja ainda melhor. E aí, de médio a longo prazo, no lugar de você atender 10 por dia, 10 horas por dia, 10 atendimentos por dia. Caraca! É desumano, gente. É desumano. Quando você coloca uma perspectiva de longo prazo, você vai querer, com 50, 60, 70 anos, atender 10 pacientes por dia para manter o seu status de vida? Você vai querer atender
meio período, 4 pacientes por dia, eu atendo assim a minha vida toda, porque eu amo o que eu faço. E quando você tem essa pegada, esse insight, essa construção, essa mudança, você vai ter a agenda cheia, a agenda lotada, com 4, 5 pacientes pagando por 10, pagando por 12. Por quê? Você não cobra por cobrar, você cobra pela qualidade do seu serviço. Tornar o consultório lucrativo é tornar cada vez mais essa eficiência terapêutica como uma forma de qualidade de vida, como uma forma de você ter dentro da sua vida tempo para se capacitar, estudar mais, tempo para cuidar da sua saúde, fazer seus exercícios físicos, tempo para cuidar da educação dos seus filhos, cuidar das coisas, dos seus negócios, da expansão da sua clínica. Se você não tem tempo de pensar nisso, você não tem tempo de expandir. A primeira sacada que eu quero trazer para você é essa. O foco do consultório no lucrativo está muito mais profundo do que apenas na questão lucro. Mas ser lucrativo é ter qualidade de vida. Ser lucrativo é ter paciente que te reconhece. Ser lucrativo é ter um valor alto de consulta. Ser lucrativo é viver bem, é viver em harmonia diante do propósito, com visão de expansão. Se você não tem essa visão, você não consegue expandir. Tá claro para vocês, gente? Coloca aí. Randy, tá claro, tá muito claro para mim. Coloca aí, tá claro. Quem ficou com dúvida diz, eu tenho dúvida. Porque existe uma visão emocional no profissional de saúde que limita o olhar para o lucro. Existe uma visão que limita o profissional em pensar em aumentar o valor da consulta, em aumentar o valor do serviço, que é a visão de que ele está ali para cuidar, ele está ali para fazer o bem da pessoa. E por isso mesmo você tem que cobrar mais caro para ter um serviço de mais qualidade, para você poder mais, para você ter tempo de cuidar das pessoas. É isso. O detalhe está na mudança da mentalidade. E como você vai conseguir isso? Tendo acesso a conhecimento que gera resultados mais rápido, tendo acesso a conhecimentos que gera uma mudança de status profissional, de resolutibilidade. Mudando essa mentalidade e aí, a partir daí, utilizando estratégias de alavancagem, estratégias de prosperidade, estratégias de multiplicação. Estratégias de multiplicação. Passo a passo. Primeiro, a gente precisa quebrar esse paradigma. Precisa quebrar essa mentalidade. Pensar em lucro não é usurpar o paciente. Pensar em lucro é você fazer o dom que Deus colocou para você como profissional de saúde se realizar de forma plena. De forma que você não pode errar de forma alguma. Por quê? Você vai ter tempo para se capacitar, para se cuidar, ter tempo para dormir bem, para restaurar a sua energia e se dedicar 100%. É você transformar a sua profissão em um prazer. Randy, quando você fala, fica muito fácil. Eu tive uma vez conversando com um colega, Randy, quando você fala isso, fica muito fácil, fica muito claro. Porém, ninguém nunca falou isso para mim. E aí eu disse para ele, pasmem, para mim também, ninguém nunca falou. Ninguém nunca deu clareza para mim quanto a essa relação entre
ter um consultório lucrativo, o quanto ter um consultório lucrativo iria me tornar mais feliz, e não por conta do dinheiro. Que é isso que eu quero para você. Não é por conta do dinheiro que eu sou mais feliz com o consultório lucrativo. E isso, aproximadamente, eu vou falar aqui para vocês. 2018 foi. 2018, eu atendia, em média, 30 pacientes por semana. 30 pacientes por semana, tá? 30 pacientes por semana, onde eu já tinha isso. Eu não atendia na segunda-feira de manhã, nem na sexta-feira à tarde. Ou seja, eu já perdi um dia. Eu tinha 4 dias para atender 30 pessoas. 4 dias para atender 30 pessoas, seria em média 7 pessoas por dia. O que já era extremamente intenso para mim. Por quê? Porque eu atendia em outra cidade, eu viajava. E essas 30 pessoas me trazendo, né, um valor de consulta, que na época, em 2018, era um valor de R$200. Então eu tinha aí por semana, R$6.000 vezes 4, 24, né? 24K só de atendimento de consultório. E dentro dessa perspectiva, eu vi que eu tinha chegado em um limite. E esse limite ainda não estava me satisfazendo. Eu sempre queria algo mais. Eu sempre via que o meu atendimento não estava bom e não entendia isso. Isso me gerava, ao mesmo tempo, era um misto de alegria e de frustração. Randy, como assim? Com o misto de alegria que eu realmente estava recebendo bem comparado com a média dos profissionais. Estava ou não estava, pessoal? Concorda ou não concorda? Diga aí, concordo ou não concorda? Concordo. Quem concorda, quem não concorda, fala aí. Concorda, deixa aí nos comentários. Porém, eu não estava satisfeito com a qualidade do meu atendimento. Que poderia ser muito melhor. E aí eu começava a ter 2, 3, 4 pacientes sem atender na semana. Chegou um tempo de eu ter 10 pacientes me esperando para outra semana. Eu não gosto dessa história. Porque, para mim, um paciente com dor, ele precisa do meu apoio. E aí, o que foi que eu fiz? Se eu quero atender mais que eu falo, para ter resultado, eu preciso ter horários para eu me dedicar mais, porque aquela rotina estava me deixando cansado. Porque eu viajava, mas eu preciso ter horários para as pessoas de urgência. E aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei o meu consultório, minha agenda, e falei, eu vou transformar o meu dia de atendimento em 5 atendimentos por dia. Desses 5 atendimentos por dia, numa média semanal, eu vou deixar 1 ou 2 horários de reserva para uma urgência. Desde que fosse urgência realmente. E aumentei em 25 em um quarto. Em 25, em R$50 o valor da consulta. Quando aumentei em R$50 o valor da consulta, eu passei a ter uma média de 20 atendimentos semanais, certo? De 20 atendimentos semanais, que isso variava, tá? Vezes 250 vezes 4, né? Então daria 5, daria 20. Eu reduzi, naquele exato momento, eu preferi reduzir o valor, trabalhar menos, e aí comecei a me capacitar. Para que aquele valor se torne, na percepção do paciente, um valor acessível.
e não um valor caro, um valor justo. E aí o que foi que aconteceu? Essa agenda começou novamente a ter um volume grande de pacientes. Então, isso aconteceu comigo em 2018 e eu consigo replicar isso de forma diária nesse sentido. Existem níveis para isso. E quando eu quero que você invista em resultados, em lucratividade, você precisa entender o mecanismo, a escada, os degraus do nível 1, do nível 2, do nível 3, do nível 4, para você conseguir, através dos resultados, eliminando a dor do seu paciente no primeiro atendimento, se tornar reconhecido, referência para aumentar o seu valor, aumentando a lucratividade, diminuindo a hora de trabalho. Diminuindo a hora de trabalho, retornando em quantidade de dedicação para cuidar da sua saúde, dedicação para cuidar dos filhos, dedicação para investir em mais conhecimento. Foi essa a estratégia. E esse é o jogo do longo prazo. Esse é o jogo que faz com que o longo prazo se torne extremamente saudável. Onde você não esteja desesperado, onde você consiga reduzir seu volume, sua carga de trabalho e, ao mesmo tempo, manter e até mesmo aumentar a sua remuneração. Ficou claro cada ponto desse que eu estou passando para vocês, gente? Ficou claro? Quem achou top aí, coloca top. Achei top, top. Lembrando, tá, que os níveis que a gente vai falar daqui a pouco, sobre qual nível cada um de vocês está, a gente vai fazer um PDF e vai liberar se a gente conseguir chegar em 50 pessoas aqui no Instagram. Então, compartilhem ao máximo. Eu já compartilhei para 10 pessoas. E cada um de vocês compartilharem aí para mais 5 pessoas, a gente consegue bater. E aí eu libero o PDF para vocês, tá? Então, existe forma de você tornar algo lucrativo e fazer com que qualquer investimento em conhecimento se torne irrisório. Por quê? Você precisa parar em uma perspectiva de que investir em conhecimento é custo, é gasto. Na verdade, é um investimento, porque conhecimento ninguém rouba. Uma vez que você faz um investimento para transformar a sua capacidade de lucratividade, você está investindo em um conhecimento que vai transformar a sua lucratividade em todo o resto da sua vida. Em todo o resto da sua vida. Porém, você vai estar investindo apenas naquele momento. Essa é a mudança de chave. É que todo valor investido em conhecimento, para você, parece que é custo. Mas quando você pensa que você precisa trazer um investimento para mudar de nível, você literalmente entende que aquele nível é o seu lugar e aí você começa a galgar níveis cada vez mais altos. Tá? E aí, existem algumas etapas, tá? Você quer ter um consultório lucrativo, primeiro, encontre uma área lucrativa, uma área com demanda. Qual a área que mais cresce hoje de pacientes com dores? Bruxismo, apertamento, dor de cabeça, dores cervicais. Estes são os pacientes que mais crescem, que chegam no consultório. Quem aí conhece no mínimo 2 pessoas com apertamento, dor, bruxismo? Quem aí conhece? Fala aí para mim. Eu conheço no mínimo 2 pessoas. A gente conhece várias pessoas, porém elas não sabem que existe um tratamento eficaz para isso. E muitas delas estão dispostas a pagar o que for preciso para ficar sem dor de forma rápida e consistente. Então, quando você muda a chave e investe em algo
que vai fazer você ter mais resultados em menos tempo, eliminar a dor do paciente em menos tempo, você começa a mudar uma das coisas mais impactantes e que mais interferem no poder de compra do paciente em relação a você. O poder de compra do paciente em relação a você vai mudar a partir do momento que ele lhe vê como autoridade. Quando ele conseguir perceber que você é uma autoridade no assunto, que só você faz aquilo, que só você conseguiu tratá-lo daquela forma e fazer com que ele tivesse resultado, ele paga o valor que você pedir. E aí é o seguinte, você quando se torna um expert em ATM, elimina a dor do paciente de forma rápida e começa a construir o branding. O que é branding? É a sua marca, é a sua visualização, é o seu poder perante quem está lhe vendo, a sua capacidade de chegar chegando, do paciente lhe colocar como referência. E aí, gente, quando você tem brand, você tem marca, você tem valor agregado. E quando você tem valor agregado, com resultados, você eliminando a dor do paciente já no primeiro atendimento, você construindo esse seu know-how, o paciente vai dizer, caraca, eu vou... E vai ser motivo até de dizer, hoje eu vou lá no Dr. Randy, aquele doutor lá, aquele doutor, Entende o que eu estou querendo dizer? Tá claro para vocês, gente? É o que acontece hoje com os grandes restaurantes. É o que acontece hoje com as grandes marcas. Vira status você utilizar aquela marca. Vira status você frequentar aquele restaurante. Como vai virar status ele frequentar o consultório do Pedro? Ele frequentar o consultório da Débora. Ele frequentar o consultório da Olivia. Da Daniele. Da Cássia, da Andréa. É isso que você precisa entender. Que gerar resultado fala em uma construção de autoridade, em uma construção de branding, de marca, de se tornar um objeto de desejo. Tá claro aí para vocês, gente? Tá claro essa perspectiva de vocês? E eu quero que você, não é porque você é profissional de saúde que você não tenha que pensar nisso, que você não precise mudar essa mentalidade. Você é profissional, é fisioterapeuta, e você precisa sim pensar em lucratividade. E é como eu falo, pensar em lucratividade no seu consultório não é pensar em usurpar o paciente. É pensar em diminuir a quantidade para você ter mais tempo de estudo, mais tempo de capacitação para gerar resultado àqueles pacientes poucos, exclusivos, pacientes que vão pagar, mas vão pagar bem porque você é bom e se dedica e está investindo tempo de qualidade para torná-los mais saudáveis. É isso. O jogo começa a mudar. O jogo, a brincadeira começa a mudar quando você começa a trocar a mentalidade. A viver uma mentalidade com foco na prosperidade, com o que há de vir, com o que você vai ser capaz de construir. E agora imagine você, com toda a minha franqueza, imagine você conseguir resultados, eliminar a dor do paciente, ter o paciente satisfeito, trabalhando pouco, recebendo bem, tendo tempo para cuidar da sua família, tendo tempo para viajar no final de semana, curtir, usufruir da sua vida. Caraca, que vida é essa? E aí eu vou te falar, talvez você saiba
Talvez não. Essa é a vida que Deus planejou para você. Quando o Criador lhe tornou imagem e semelhança, ele colocou na terra para prosperar. A nossa natureza é receber o dom, a nossa essência e prosperar. Qual é o dom de uma mangueira? De uma mangueira. É a semente da manga, entra no solo, cresce, 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 reproduz, traz o que? Frutos, manga. As mangas dão mais sementes. Reproduz, 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 mais pés de manga, mais pé de manga, mais frutos. Uf! Então, de uma manga, de um caroço de manga, saem milhares de caroços de manga, milhares de árvores, milhares vão prosperar. Cada um de nós somos feitos para prosperar, para transbordar, para jogar semente. E a semente é literalmente algo que Deus colocou dentro de você para que você prospere naquilo que você tem de melhor. De ser um profissional de excelência, de eliminar dor do paciente de ATM já no primeiro atendimento, de construir um raciocínio clínico, de construir o seu brand e a partir daí você transbordando, construindo suas filiais, construindo, trazendo profissionais para essa sua mentalidade, disseminando, enraizando o seu conceito de prosperidade como profissional de saúde. É isso que você não tem acesso muitas vezes, que a faculdade, mais uma vez, não ensina. E dentro dessas vantagens do consultório, de ter um consultório lucrativo diante da perspectiva clínica, é você ter acesso ao conhecimento que de fato vai gerar o resultado, para que esse conhecimento que vai gerar o resultado faça com que você tenha um melhor diagnóstico. Quem aí tem dificuldade de fazer diagnóstico do paciente de ATM? Ou já teve muita dificuldade de fazer um diagnóstico do paciente de ATM? Embora seja um dos grandes mercados de pacientes que estão chegando, mas que muitas vezes você, de fato, não consegue construir aquilo na prática. Então, quando você não consegue construir aquilo na prática, você não consegue reverter isso em resultado. Por quê? Não adianta você ter técnica de tratamento. Não adianta você ter uma perspectiva focada apenas em como tratar, como tratar, como tratar e não saber o que tratar. O que tratar? O que eu preciso focar? O que eu preciso direcionar? O que eu vou fazer? Quem é o culpado disso? Aí é que está a chave. Você precisa ter acesso a conhecimento que gera resultado. Conhecimento gerando resultado, você transformar isso de forma consolidada no seu branding, na sua marca, na sua perspectiva, na sua percepção de quem é você para o seu paciente. E a partir daí, você ser objeto de desejo. E aí aumentar o número de pacientes e seguir. Uma coisa clara que eu quero que vocês entendam. Você quer ter uma agenda cheia, lotada? Quem aí quer ter uma agenda lotada, super lotada? Quem aí quer ter uma agenda lotada, super lotada? Fala aí para mim. Eu quero ter agenda lotada. Coloca aí. Eu quero ter agenda lotada. Já tenho agenda lotada. Coloca aí. Escrevam aí. Quando você
começa a perceber que a agenda lotada deve ser um piso e não uma meta, você começa a mudar a perspectiva. A agenda lotada, quando se torna um piso e não uma meta, ela se torna algo que vai lhe levar para cima dela. Então presta atenção para que você mude essa perspectiva. A agenda lotada é importante? É. Você deve focar nisso. Mas ela tem que ser o piso. A agenda lotada tem que ser um trampolim para uma agenda lucrativa, que é muito, mas muito diferente de uma agenda lotada. A agenda lotada é você ter todos os seus horários e muitas vezes trabalhando em demasia com os seus pacientes de ATM. Atendendo bruxismo, adolescentes, crianças, adulto, idoso, de forma desenfreada. Agenda lotada, show! Conseguiu! Conseguiu! Agenda lotada, ela deve ser lotada, mas ela precisa ser lucrativa, para que você diminua a quantidade. Então, a agenda lotada, ela é um piso e nunca um objetivo. Ela é um piso. É ela que vai lhe promover a agenda lucrativa. É ela que vai fazer com que você diga, show, chegaste até aqui, agora aqui é um trampolim para você se tornar lucrativo. E qual é a primeira estratégia? Primeiro, não tenha apego a paciente. Ah, Randy, como assim? Não ter apego a paciente é diferente de você não se importar do paciente, você não cuidar do paciente. É totalmente diferente. Não ter apego ao paciente é você entender que, a partir do momento que você chega no patamar de agenda lotada, que você aumentar o seu valor de consulta, você vai perder alguns pacientes, porque, de fato, alguns vão diminuir a frequência de atendimento, mas, em comparação, você vai aumentar a sua lucratividade, a sua capacidade de estudar mais, a sua capacidade de ter tempo para se dedicar para aqueles seus pacientes que podem manter o seu nível, que podem acompanhar o seu crescimento profissional. Todos nós sonhamos do crescimento profissional, do reconhecimento. Consequentemente, os nossos pacientes precisam acompanhar isso. E, infelizmente, dentro dessa trajetória de crescimento, você tem pacientes que ficam para trás, que não têm condições de acompanhar um profissional do seu nível. Busque diariamente uma agenda onde os pacientes vão perdendo a condição de lhe acompanhar. O que isso quer dizer? É que você vai estar com mais resultado, é que você vai estar com mais lucratividade, é que você vai estar estudando mais, que você está sendo capaz, que você está crescendo. Caraca! Nível 1. Como organizar essa cadeia de crescimento? Existem níveis para um consultório de ATM, que é, primeiro, nível 1. Randy, eu não tenho paciente. Eu simplesmente não tenho nenhum paciente de ATM e preciso atender. Quero entrar nessa área, eu quero começar a atender paciente dessa área. Primeira coisa é você olhar dentro de casa. Primeira coisa é você olhar ao seu redor. Eu garanto a você, se você se esforçar, você tem no mínimo 5 pessoas que você conhece que precisa de tratamento de ATM. Que precisa de tratamento do bruxismo, que precisa de tratamento com dor de cabeça crônica associada a ATM, que precisa de tratamento por cervicalgia associada a ATM, que precisa de dores, de cuidado de trapeçalgias devido à alteração na ATM, de dores, insônia, comprometimentos por conta de problemas na ATM. E a partir desses 5, você vai começar a transformar cada um deles em
objeto de promoção, objeto de marketing, objeto de propaganda. E o que é que você vai dizer para eles? Ó, João, Maria, José e assim sucessivamente. O valor da minha consulta é R$200, vamos falar assim. Se você trouxer um paciente, a sua consulta vai ficar R$100. Eu te dou 50% de desconto. Você é meu amigo, eu estou fazendo isso por você. Ou seja, você vai dar para ele um desconto de R$100 na consulta em troca de uma indicação. Ou seja, você dá um desconto a ele, porque ele é seu amigo, mas em contrapartida você está fazendo o quê? Você está fazendo com que ele trabalhe para você. Com que ele haja para você, com que ele atue para você. E agora imagina, desses 5 você transforma em 10. Agora para pensar. E se nesses próximos 5 você usa a mesma estratégia? O que vai ser dessa estratégia a médio e longo prazo? Caraca, para quem não tinha paciente, ver de forma repentina uma multiplicação de pacientes. Caraca! Quando você consegue associar um desejo com uma solução, você consegue ter uma proposta clara para aquele paciente. E a partir dessa proposta, desse entendimento, você jogar aberto, ó, é isso que eu tenho e é isso que você pode fazer se quiser. Primeiro, que eu faça o resultado que eu sei que eu sou capaz para eliminar as suas dores. E o segundo, para que você ainda pague menos, invista menos. Caraca, essa é uma estratégia básica para os pacientes, para os profissionais de nível 1. Randy, eu não tenho um paciente, quero atender paciente ATM. Eu quero atender paciente ATM porque é um paciente que é tranquilo, eu atendo sentado, eu não faço muito esforço. Randy, eu já tenho uma certa idade, eu tenho uma dor na coluna também, eu não posso fazer esforço. E aí, nada melhor do que você ter um consultório lucrativo, você ter bastante pacientes e gastar menos energia por isso. Nível 2. Nível 2 é aquele profissional com paciente, mas sem resultado. É aquele profissional que hoje já atende paciente ATM, mas não tem resultado. Passa 10, 20, 30 consultas para gerar resultado no paciente ATM, onde ele poderia gerar resultado já no primeiro atendimento. E aí, se você tem pacientes, mas não gera resultado, você está no nível 2. Esse nível 2 precisa, de fato, transformar esse paciente em um paciente satisfeito. Que aí é a outra jogada, a outra mudança de chave. A mudança de chave vem exatamente quando você tem acesso ao conhecimento que faz com que você acelere seu resultado. Quando você acelera o resultado, tem paciente, uou, caraca! Você pode utilizar a estratégia do nível 1 e agregar a estratégia do resultado para se transformar em um nível 3. O nível 3 é o profissional com pacientes, com resultado, mas sufocado pela rotina de trabalho. Quem aí se sente sufocado ou já se sentiu pela rotina do trabalho muito intensa, precisa de descanso, fica toda hora dizendo, ai meu Deus, segunda-feira, ai amanhã é segunda-feira no domingo. Caraca, a segunda-feira tem que ser um dia feliz, a terça-feira tem que ser um dia feliz, a quarta-feira tem que ser um dia feliz. E ele se torna feliz quando o seu consultório está lucrativo. Quando você começa a sair do nível 3 do ponto de vista profissional para o nível 4. O nível 3, pacientes, é o profissional que tem paciente. Profissional que tem resultado. Mas ele está sufocado. É o profissional que está sufocado.
Meu Deus, tô cansado. Segunda e sexta. Segunda é o melhor dia e segunda é o pior dia da semana e sexta é o melhor dia. Ufa, caraca, acabou. Vou descansar. Esse é o paciente do nível 3, que precisa transformar a agenda lotada em uma agenda lucrativa, aumentar o valor da consulta, proporcionalmente diminuir o valor de atendimento, ter mais tempo de descanso, ter mais tempo para estudar, ter mais tempo para praticar atividade física, ter mais tempo para cuidar dos filhos, do marido, do esposo, do namorado, do pai, da mãe. E quando estiver no consultório lucrativo, está 100% focado na execução. Quem atende 10 pacientes por dia, no mínimo metade dos seus pacientes você está, durante o atendimento, pensando em outra coisa. Verdade ou mentira? Coloca aí. Verdade ou mentira? Quem atende 10 pacientes por dia está, após o quinto, sexto paciente, pensando em outra coisa. É impossível você ter o foco, você chegar e entregar resultado de excelência atendendo 10 pacientes por dia. Você perdeu a conexão. Você perdeu a conexão. E vem cá, deixa eu falar para você. Você gostaria de ser atendido por esse tipo de profissional? Você gostaria de ser atendido por alguém que não está 100% dedicado a você e você pagando particular para aquilo? Não faça com os outros o que você não quer que faça com você. Não faça com os outros o que não é do seu princípio. E eu garanto que muitos de vocês aí que estão sendo impactados por isso que eu estou falando, dentro do seu princípio, você não quer fazer isso. Você não gostaria de ser tratado assim. Você sabe que isso é errado. E para você não viver no erro, para você não tratar os outros como você não gostaria que fosse tratado, você precisa tornar o seu consultório lucrativo. Você precisa tornar o seu consultório próspero na essência. Para que, de fato, você pegar, né, como diz, né, na Bíblia, né? Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. E dentro dessa vida em abundância que Deus promete em João 10:10, você trazer dentro do seu dom de cuidar das pessoas a excelência. Você está ali 100%. Amando um ao outro, assim como nós recebemos na nossa formação cristã, no caso, a minha. E nada contra se você não é. Mas se tem algo que me baseia para ser mais e melhor, para me manter lucrativo, para me manter explodindo, para me manter transbordando, se tem algo que me impulsiona a isso, eu vou atrás disso, mantendo os meus princípios. Quem vive por princípios não se ilude por vaidades. Não se influencia por vaidades. Então pega essa sacada. Se você age por princípios, você age sempre na excelência. Você age sempre transbordando aquilo que Deus colocou no seu coração, que Deus, nessa máquina que Deus criou para você. E é isso. Se você tem a consciência de que após o 7º paciente do dia, o 8º, o 9º, o 10º paciente do dia, você não está sendo leal com ele, por favor, não faça. Não faça isso com o paciente. Agora, você quer receber aquele valor? Busque o resultado. Busque a qualidade, busque eliminar rápido o sintoma, busque lotar a sua agenda, aumentar o valor, diminuir o horário de trabalho. É isso, gente. Esse é o paciente
o profissional nível 4. Profissional nível 4 é a profissional com pacientes, com resultados e com lucratividade. Com pacientes, com resultados e com lucratividade. E aí, você está surfando. E aí, você está surfando. Então, você começa a surfar justamente nesse nível. Quando você começa a, literalmente, viver aquilo que Deus quis para você. Que é você ter uma vida plena, uma vida onde você tem qualidade de vida. Se quiser tirar uma tarde para ir a uma praia, se quiser ir ao cinema, se quiser brincar com seus filhos, se quiser fazer o que você quiser. Porque, de fato, você está entrando em uma perspectiva de prosperidade. E é essa a sacada. E é essa a mudança. E é isso que alguns dos meus alunos já estão começando a executar, né? Estão começando a viver, a buscar, a trabalhar em cima. Tem uma das minhas monitoras, a Jaque, né? Não sei nem se ela está aí, a Jaque, assistindo. A Jaque, ela não atendia nem pacientes de ATM, né? E a gente teve o prazer de se encontrar. Eu fui a Gramado no início de novembro. Ela é do Rio Grande do Sul, eu moro em João Pessoa, e a gente teve um grato encontro, passamos o dia junto, as crianças brincando. E como é bom você estar perto de pessoas com a mesma frequência. Estar perto de pessoas que entendem que o dom que Deus coloca na gente é para prosperar, oferecer para os outros, transbordar, tornar o consultório próspero, expandir mercado, expandir possibilidades, expandir serviço. Ah, Randy, como assim? Talvez você saiba, talvez não. Mas eu já atendo online o paciente da ATM, com resultados impactantes. Quer que eu te fale mais? A Jaque é minha monitora e com isso ela também já está atendendo. E a gente trabalhando em parceria. Ah, Randy, caraca, como acontece isso? Mentalidade de prosperidade. Mentalidade de tornar o consultório lucrativo. Mentalidade de abrir mercado, de abrir opções de atendimento. Ah, Randy, como você conseguiu isso? Investindo. Se você quer e consegue mudar algo, é porque você investiu para levar a um nível acima, a um nível para a prosperidade, para buscar uma melhora do seu consultório, para mudar a chave para o seu consultório. Valeu, bom demais, grande abraço, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.